Audio Jungle. Oi, Luciano. E Geraldo, Tudo bem? Estamos aqui diretamente da Ford, começando mais um Directions, hoje com Luciano Dremeier, gerente de estratégia de produto América estratégia Latina. do produto da América do Sul. Isso. Muito bom. Então vamos lá, Luciano. Estamos Vamos aqui lá, Geraldo. a bordo de um Ford Focus Turbo 2.0 hoje. Obrigado aí pelo oferecimento da Ford. Tenho certeza que a gente vai falar aí sobre tecnologia, inovação, entender um pouco a parte de mobilidade. Enfim, acho que vai ser um papo bastante informal e agradável para que os nossos leitores entendam como é que está o posicionamento da Ford nesse mundo aí, onde Legal. a inovação está superando tudo e todos, né? Sem dúvida, a gente está pela indústria automotiva, a gente está passando por uma revolução aí tão grande quanto foi há 100 anos atrás, lá quando o Henry Ford popularizou o É carro verdade. e mudou a maneira como as pessoas se moviam. A gente está passando por um momento similar. Transformação total. Uma transformação total. Mas antes da gente falar sobre Ford, sobre carro, vamos falar um pouquinho sobre o Luciano aqui. Queria ouvir um pouco de você. Conta um pouco sobre a sua carreira, o que você fez, por que você está na Ford, há quanto tempo, enfim, como é um Legal, pouco legal, para que já. as pessoas te conheçam. Eu me formei em engenheiro mecânico pela Unicamp. Lá mesmo eu fiz mestrado. Então meu mestrado foi em otimização estrutural, usando elementos finitos. Então é um cara bastante técnico. E a Ford para mim foi uma super oportunidade para entrar atuando nessa área. Então eu comecei bastante focado no desenho do produto. Fiz muita análise aí termodinâmica, estrutural, de otimização, ruído, vibração. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui cada vez mais pegando gosto pela área de integração. Então, quando eu comecei a fazer a integração das análises virtuais, aí comecei a fazer algumas outras integrações do projeto de veículo e acabei na área de gerenciamento de projeto. Okay. Aí fiquei um bom tempo gerenciando projeto. O último que eu fiz antes de mudar de área foi a integração do projeto do Ka lá na Índia. Então lá ele se chama Figo, mas foi um produto orgulho nosso aqui, brasileiro, desenhado pela gente lá para o mercado indiano. E eu fazia esse papel de juntar as duas regiões para a gente entregar o produto. Ok. E aí eu vim para a área de estratégia. Agora é um papel em branco aqui, dentro dessas folhas em brancos. Dessas folhas em branco a gente tem a folha da mobilidade, da inovação. Então são coisas que a gente discute lá dentro da minha nova função. Ok, entendi. E você está na Ford há quanto tempo mesmo? Eu já estou há mais de 10 anos já. Uau, legal. Muito Mais bom. de 10 anos geral. Deve ter visto bastante coisa diferente, né, nesses anos todos. Exatamente é o que a gente começou falando sobre essa transformação. Então vamos falar um pouco sobre isso aí. Vamos falar um pouco sobre essa transformação que a Ford vem vivendo. E resultado disso também é muito baseado em pesquisas que vocês fazem no mundo inteiro, em vários países. Quer falar um pouco sobre essas pesquisas? Como é que funciona, qual é o seu papel nisso, como é que vocês usam isso para tomar decisões? Os projetos, a indústria automotiva é de um capital muito intensivo, então é até uma dualidade aí que a gente tem que viver nesse mundo novo, onde errar faz parte do trajeto. Tem alguns lugares que a gente pode errar, mas alguns não dá. Um projeto de carro é um projeto muito caro. Então, se você inicia um desenvolvimento, você coloca esse desenvolvimento em produção, com certeza esse produto você não quer errar. E base de muitas das decisões são essas pesquisas. E na área de mobilidade não podia ser diferente. Obviamente, nosso approach não vai ser exatamente o mesmo approach do desenvolvimento de produto, mas a pesquisa tem seu valor. E quando a gente fala especificamente das pesquisas de mobilidade, a pesquisa traz ou confirma
aquilo que a gente suspeita, geral, que nessa última pesquisa, por exemplo, foram 30 metrópoles, a posição número 2 e 3, a segunda e terceira colocadas em tempo médio de viagem foi São Paulo e Rio de Janeiro. Uau. Então a gente confirma claramente que a mobilidade é uma questão central aqui no Brasil, né? uma questão crítica para o Brasil e para a América do Sul. Ok. E aí, há pouco tempo, o Bill Ford, eu vou referenciar, ele teve uma conversa num TED Talk dele, e ele referenciou o Bill Ford. Ele falou lá atrás, o Bill Ford falou que se ele perguntasse pro cliente, ele é muito famoso isso, dentro e fora da Ford, se perguntasse pro cliente dele o que o cliente dele queria, ele queria um cavalo mais rápido, provavelmente essa seria a resposta. E o Bill Ford referenciou ele, isso em 2011, já faz um tempo, e falou, a gente tem que tomar o cuidado da gente não achar que a resposta para mobilidade é mais infraestrutura. Então, claramente, principalmente na América do Sul, a gente sabe que a gente ainda tem alguns déficits de infraestrutura, mas não é mais infraestrutura que vai ser a resposta para os desafios de mobilidade que estão vindo. Então, integração de modal, uso mais racional, tecnologia, a gente entende que são esses caras que vão mudar. E a Ford, obviamente, a missão da Ford é melhorar a qualidade de vida das pessoas, mudando a maneira como as pessoas se movem. Então a Ford, obviamente, vai ter um papel de liderança nesse processo. E o que a Ford está fazendo exatamente nesse sentido, principalmente relacionado a Big Data, Internet das Coisas? Qual é o papel da Ford hoje? O que está sendo feito internamente para que essas tecnologias sejam cada vez mais usadas internamente e cada vez mais em benefício do usuário? É uma ótima pergunta, até pela questão do Big Data. Eu acho que é uma ótima pergunta, porque tem muita tecnologia vindo. Espero que a gente tenha tempo de falar. A gente pode falar de carro autônomo, a gente pode falar se você viu aquisições da Ford, o plano de expansão da Ford da Chariot, por exemplo, que é uma van com uma rota dinâmica. Então tem muita tecnologia, muita a inovação vindo, mas nada disso vai adiantar se eu continuar colocando uma população inteira para se deslocar entre as 7 às 9 e as 17 e 19. Então, tem que haver uma mudança cultural. Tem alguns paradigmas que a gente tem que quebrar. E o Big Data, a Ford é uma empresa que acredita que as pessoas vão compartilhar suas rotinas. Compartilhar, que eu digo, informar suas rotinas, e deixar com que uma Ford, por exemplo, calcule a jornada dela, que mostre qual a maneira mais eficiente dela fazer essa jornada. Então isso passa pelo Big Data. Então que tal uma sociedade onde a gente, é óbvio que com respeito à privacidade e tudo mais, mas uma sociedade que pelo compartilhamento do coletivo a gente consegue bolar alguma coisa que seja melhor para todo mundo. Então não vai passar só pelas questões das otimizações. Te dei o exemplo da van dinâmica, a gente pode falar mais de carro autônomo. Se fala muito que o veículo fica a maioria do tempo dele parado, então vão vir tecnologias que vão possibilitar você compartilhar esse veículo, melhorar o uso dele, mas passa por uma questão fundamental de Big Data, ou seja, a gente precisa entender como está todo mundo planejando o seu dia para que a gente consiga construir uma coisa melhor para todo mundo. Não, muito bom. Veja, eu acho que vocês estão se mexendo, estão enxergando que isso é um caminho sem volta, né? A gente estava comentando agora há pouco do valor de mercado de empresas com menos de 10 anos comparado às empresas tradicionais, como Ford é uma delas. Então acho que é importantíssimo enxergar uma companhia de grande porte como a Ford com uma visão extremamente atual em relação à inovação, à tecnologia e principalmente a mudança do comportamento do consumidor. Sem dúvida, né? Acho que assim, mais do que a tecnologia, observar a mudança de comportamento do consumidor em relação ao uso de tecnologia, que faz realmente uma empresa como a Ford se mexer e estar cada vez mais atualizada nesse sentido, porque senão obviamente perde mercado e dá chance para outros players entrarem de uma forma muito agressiva. E a concorrência é bom para todo mundo, né? Principalmente para o usuário. Então exato. tá todo mundo se movendo rápido.
Exato. Então, falando nisso, vocês recentemente fecharam com o eMove uma parceria. Eu entendo que talvez seja uma das primeiras startups a estar fazendo negócios com a Ford. Me fala um pouco dessa parceria e o que vem pela frente aí em termos de inovação aberta com startups. Legal, Geraldo. A gente está numa fase aqui, felizmente ou infelizmente, a mobilidade não tem uma solução enlatada. Então, assim, não vai ser alguém que vá, desculpe, um silver bullet aí vai resolver uma panaceia que vai resolver os problemas de todo mundo e de realidades tão diferentes, como são as realidades dos diferentes países. Então, assim, a gente tem uma obsessão por entender melhor esse consumidor. E a parceria com o eMove, desde o início desse projeto, é um projeto de carona compartilhada que te ajuda a usar outros modais para se locomover para o trabalho. A ideia é justamente a gente entender como é que funciona a cabeça dessa pessoa, como é que funciona a cabeça da pessoa que quer dar uma carona, o cara que quer uma carona, quais são as dificuldades. Então a gente vê claramente um desejo enorme das pessoas de dar carona, falar, poxa, e não é por incentivo, não é porque eu vou te pagar, não é porque você vai gastar menos combustível, é aquela sensação realmente de estar fazendo alguma coisa diferente para o bem comum. Então você vê claramente as pessoas com essa disposição, e por um outro lado você começa a ver aonde ela esbarra eu não consigo dar uma carona e não mexer em nada, minha rotina, meus horários. Eu estou colocando uma pessoa que eu não conheço, entre aspas, apesar de pertencer à mesma organização, uma pessoa que eu não conheço dentro do meu carro. Então, assim, a parceria com o eMove, não só a disponibilização do software e efetivamente fomentar a carona, fomentar o uso de novos modais, mas a gente quer perceber essa cabeça das pessoas, como é que está funcionando, muito alinhado com o estágio daqui da América do Sul, né? Que é entender quais são as soluções que efetivamente vão funcionar. Por exemplo, uma discussão de segurança aqui no Brasil é muito diferente de uma discussão de segurança lá na Alemanha. Claro. Então a gente está nesse papel de conhecer. E o consumidor ele é complicado, né? Ele não sabe ainda o que ele quer, mas a gente oferece, ele gosta, e de repente como você falou, empresas pequenas surgem com um valor para o mercado extraordinário, justamente pela crença no que essa empresa está fazendo, nessa solução, na capacidade de inovação e tudo mais. E nós, a indústria mais tradicional, que você falou, nós vamos estar competindo nesse mercado. Então a gente tem que ir atrás também, provavelmente, com a mesma velocidade. É a primeira de muitas parcerias com diversas startups que vocês devem estar já se relacionando, né? Fala um pouco disso, por favor, e já vamos emendar com a parte de aceleração. E acho que vocês anunciaram um programa de aceleração, principalmente de impacto social. Então vamos falar um pouco sobre isso aí. Me conta como é que estão essas novidades e o que vem pela frente em termos de relação com startups, principalmente, que é o nosso grande público. Que é o público de vocês. A gente acredita, Geraldo, a gente não tem condição, a gente está muito à frente em muita coisa, mas em termos de velocidade tem muita coisa que a gente não consegue competir com uma startup, com uma empresa pequena. Então, assim, a ideia é que toda a inovação e tudo precisa acontecer internamente, tudo precisa vir de dentro. Isso é um paradigma que a gente já quebrou na Ford, mas é um paradigma em geral que a gente precisa quebrar. A gente precisa olhar para fora quando a gente vai atrás de soluções. Então a Ford, em muitos debates, o eMove é um exemplo. O eMove a gente está empregando agora dentro da Ford, mas a ideia surgiu num Innovation Challenge que a Ford, sobre mobilidade, que a própria Ford promoveu. Então, e assim a gente tem alguns outros exemplos de eventos onde a gente, na discussão, num hackathon, uma discussão de um problema, a gente trouxe para dentro da Ford, ou às vezes potencializou uma startup, o início do caminho aí de uma startup. Então a gente enxerga, são muitas, a montadora é enorme, né? Impressionante a quantidade de assuntos diferentes, a quantidade de
matérias diferentes que interessam a gente, mas eu acho que o que eu posso falar para o seu público, que eu não acredito que vai ser uma exclusividade da Ford, eu acho que mais e mais empresas pensam assim, é que precisa esse canal externo de inovação precisa de alguma maneira ser incorporado nas organizações maiores. Ou seja, essa aproximação com startups, ela é fundamental, é um caminho sem volta, como a gente falou, né? Tipo, para você conseguir, obviamente, trazer inovação de uma maneira mais rápida para dentro de uma companhia mais tradicional, mais lenta, mais cheia de processos, como qualquer outra grande empresa. Mas também é necessário uma preparação interna para que se crie uma cultura, que haja um mindset dentro da sua empresa de uma forma geral para se relacionar com esse tipo de inovação, é isso? Como é que vocês reagem nesse sentido em relação a essa aproximação com startups? Me refiro às outras áreas, obviamente, mais tradicionais, mais burocráticas, como área financeira, área de compras, área jurídica. Como é que é esse trabalho interno? Até, Geraldo, até você tinha comentado rapidamente o anúncio que a gente fez na Campus Party de Brasília, onde a gente vai promover um desafio de mobilidade com um impacto social. A gente se associou aí com a Artemisia para fazer esse processo, e um grande aprendizado desse processo vai ser viver com a Artemisia todas essas etapas. Então, essas etapas de desenvolvendo o tema, como é que a gente conversa, como é que funciona, como é que é a parte da aceleração, o que está na cabeça nessas startups. Então, um dos grandes benefícios para a Ford vai ser viver esse aprendizado junto com a Artemisia. Então, esse projeto é um projeto, de novo, é um desafio de mobilidade. Foi feito pelo Ford Fund, é um braço filantrópico da Ford, então não tem nada a ver com o nosso core business. Mas a gente acredita que esse contato, o aprendizado ao longo desse processo vai ser alguma coisa que a gente vai aproveitar muito. É o que você falou, eu sei que de alguma maneira eu preciso buscar esse cara, mas como buscar esse cara? Então, eu preciso buscar essa inovação externa, mas como buscar? E é o que você falou, é um grande aprendizado, né? E eu já vi que você conhece das grandes corporações, então a gente tem processos sim, financeiros, a gente tem processos complicados de compras, e muitos desses processos eles não são compatíveis com algumas coisas que estão acontecendo no mercado. Então toda essa adaptação, não só a Ford, mas muitas empresas aí vão ter que se achar nos próximos anos. Sim, exatamente. Ou seja, esse realmente é um passo fundamental. E aí é que entra um pouco dessa diferença grande, né, de cultura em relação às grandes empresas e startups. Imagina que eu venho do mundo corporativo, já tive a minha startup, então eu conheço muito bem dos dois lados, já recebi investimentos anjo, então essa triangulação eu consigo entender claramente a cabeça de todos esses lados, né? Então, a hora que você pega uma grande empresa, como a gente falou, como a Ford e centenas de outras, que tem esse modelo tradicional, e não estou nem falando de modelo de negócio, não, é modelo organizacional mesmo, né, de processos, de hierarquia, uma série de coisas que aos poucos vem sendo alterado. A startup, que é um jet ski, olhando para esse mar lindo aqui do Riacho Grande, mesmo, né? Essa água maravilhosa aqui. Então, a hora que você pega um jet ski aqui, que está numa velocidade extremamente acelerada, é completamente diferente do movimento de uma grande empresa. Eles acabam se frustrando um pouco nessa relação, porque eles acham que tem a melhor solução do mundo, obviamente, a cabeça do empreendedor é sempre essa, e muitas vezes tem, né? Assim, desenvolveram algo totalmente disruptivo, inovador, que vai quebrar, que vai mudar modelo, que vai fazer uma grande empresa provavelmente se destacar da concorrência, mas ela não consegue enxergar o porquê dessa lentidão toda e acaba se frustrando um pouco nessa relação. Então, quando a gente fala de preparar a grande empresa para se relacionar com essas startups, com esses novos empreendedores, é necessário que o empreendedor também conheça e entenda que esse processo não é rápido, esse processo é trabalhoso,
mas que ele não pode desistir, porque é assim que nós vamos quebrar os paradigmas, né? Exato. Como é que você vê esse movimento do lado oposto aí? Eu vi, é engraçado, a gente tem muito da teoria, mas quando a gente começa a ter um contato um pouco mais, a gente começa a ver claramente essas barreiras. É interessante como você fez uma boa descrição de como é que essas coisas funcionam. Eu volto até pro exemplo que eu acho que é uma das grandes barreiras, o erro, né? O erro dentro da startup, o erro dentro de uma empresa grande, tem impactos diferentes, tem conceitos muito diferentes. E eu estava até há pouco tempo, o fundador do Facebook, ele fez uma entrevista com o Bill Ford e ele mesmo comentou essa questão eu incentivo o erro, coisa e tal. Mas, poxa, o erro não pode ser lá no meu servidor, que deixa o Facebook no ar. Exato. Porque se o erro acontecer lá, eu vou ter um prejuízo danado, milhões eu vou ter milhões de pessoas reclamando. De dólares e milhões de pessoas insatisfeitas. E então ele, mesmo dentro das empresas que já nasceram num conceito um pouquinho diferente de uma empresa de capital intensivo, por exemplo, como é uma montadora, mesmo eles têm onde o erro é bem-vindo, onde o erro é mais difícil. Claro. Então eu acho que a dificuldade do empreendedor entender o dinheiro, o lado legal, tudo que está envolvido dentro de uma decisão da montadora, eu acho que é das oportunidades. Aí é onde entram pessoas como você também, que já tem uma visão, e muitos outros que vêm fazendo esse trabalho de aproximação do grande com o pequeno, essa habilidade para que todos entendam que há frustração de todos os lados, que a gente precisa canalizar essa energia. Exato. Não adianta se frustrar, realmente tem que ser um trabalho feito conjunto, não só de aproximação, mas de criação de mindset dos dois lados. O empreendedor também precisa enxergar que ele precisa se capacitar para poder se relacionar com uma empresa, porque senão as coisas não acontecem, né? E o Brasil realmente precisa ter resultado, ou seja, a gente vê hoje muita grande empresa entrando nesse mundo de inovação aberta com startups, mas sem se preocupar muito com resultados. E isso é fundamental, porque se você não tiver um resultado concreto, quando eu falo resultado, não é simplesmente se aproximar e lançar um hackathon, né? É realmente criar um programa sólido, criar um programa estruturado a longo prazo, principalmente de criação de mindset interno, para que quando você fizer todo o trabalho da área de inovação, a tua área de compra esteja preparada para lidar com a startup. Senão ela vai pedir um balanço de 3 anos. E o cara não tem, porque a empresa tem 6 meses. Então, assim, é necessário ter esse entendimento, e, de novo, dos dois lados. Eu acho, não é só achar que a grande empresa tem que trabalhar, tem que investir, tem que fazer negócio. Não, o empreendedor precisa enxergar a necessidade de capacitação do lado dele, de entendimento desse modelo, porque senão as coisas não acontecem.